E aí, pessoal, tudo bom? Então, a gente vai dar continuidade hoje à nossa conversa acerca da evolução humana e do quanto o ser humano ele evoluiu para chegarmos até onde nós chegamos. E aí, uma coisa que é muito interessante, que essa evolução é um questionamento que nós devemos fazer todos os dias, é para onde essa evolução ela vai nos levar, né? Como que nós podemos melhorar e como nós podemos ser melhores enquanto ser humanos e principalmente conseguir entender, né, o tanto que é importante o nosso papel, da forma como a gente evolui e da forma como a gente convive em relação a tudo que nos cerca, né, ao respeito ao nosso meio ambiente, né, que tipo de evolução que a gente vai trazer aí para um futuro próximo. E aí, em relação à nossa evolução, no vídeo passado, se você ainda não viu, como eu sempre digo, assiste para você se inteirar, né, dentro de toda a nossa conversa, dentro de tudo que a gente está falando. A gente viu na questão da evolução do nosso planeta, a questão da evolução dos animais para chegar, né, como nós conhecemos esses animais hoje, e o ser humano. E aí eu até falei em relação, né, ao quanto o estudo de Charles Darwin, que muitas pessoas, né, não gostam ou não concordam, mas o quanto o estudo dele ele foi importante para que a gente entendesse todo esse trajeto de evolução. Então, Charles Darwin, como eu disse anteriormente, ele nada mais foi, né, do que um grande cientista que, através da seleção natural, ele conseguiu explicar como as formas de vida se adaptavam, né, para conviver naquele meio, de acordo com aquele meio. Então, por volta de 1831, ele embarcou num navio de pesquisa da onde ele viajou por vários continentes e ele recolheu tanto materiais, animais vivos, quanto fósseis e desenhos de como ele observava aqueles animais e como cada um daqueles animais que já não existiam mais tinham características semelhantes aos atuais daquela época. Um dos pontos que Charles Darwin observou, e como eu disse no vídeo anterior, foram um estudo de mais de 20 anos para ele chegar na conclusão e defender a tese da seleção natural, foi que ele se deparou, né, que em alguns lugares tinha tartarugas do pescoço curto, porque elas se alimentavam, né, ali da grama, de arbustos mais baixos, da pastagem, e de como em alguns lugares as tartarugas elas tinham o pescoço um pouco mais alongado. Por quê? Porque elas já não tinham ali aquela fonte de alimento próxima, né, ao rosto, próxima ao chão. Então ela tinha que se adaptar, né, com o pescoço um pouco mais longo, porque ela comia de pequenos arbustos. Então todo isso, como eu disse no vídeo anterior, começou a criar a lei do mais adaptado, né? Aquele que consegue se adaptar ao meio que ele vive, ele sobrevive, né? Ele sofre mutações para sobreviver. Quem não é extinto. E aí, Charles Darwin ele conseguiu trazer esse ponto de seleção natural, mas ele não conseguia explicar que como esses estados, né, de mutação do adaptado passava, né, para os filhos, passava de um para o outro nas gerações seguintes. E é aí que entra um cara muito interessante, que é o Mendel, Gregor Mendel. E o Mendel, ele é considerado o pai da genética, né? O pai fundador da genética. Por quê? Porque antes de Mendel, e aí Mendel ele vai trazer esse estudo já em 1865, ou seja, bem depois de Charles Darwin, ele vai trazer o estudo da, como é que eu posso explicar para que seja bem claro? De como nós, seres vivos, adaptados, né, seja o homem ou seja em questão dos animais, como isso vai ser transferido para frente, porque se não houver essa transferência, sempre quando um ou outro, né, nascer, se perpetuar, ele vai ter, né, que fazer uma nova adaptação. E aí Mendel, ele vem e você pode achar tudo isso, nossa, que coisa difícil e tal, mas não é. Porque eu não sei se vocês lembram da época da escola, quando nosso professor lá de biologia explicava o cruzamento das espécies. E aí uma das explicações que Mendel usou e que ele observou foram das ervilhas. Você na escola já deve ter pegado essa explicação aí, lembrar daquele negócio de asinha, azão, de gene dominante, gene recessivo. Então, foi a partir de Mendel que isso foi possível, né? Através da forma hereditária, né? Da hereditariedade, para passar todas essas informações. E aí o que ele falava? A questão das ervilhas. Ele fez um estudo onde ele pegou ervilhas de casca lisa, né, de semente lisa, e pegou ervilhas de semente rugosa. Quando ele cruzou essas duas, digamos assim, essas duas espécies primárias, puras, essas duas matrizes, ele esperava que iam nascer
uma metade lisa e a outra metade rugosa. Mas não foi isso que aconteceu. Todas as sementes nasceram lisas. E aí ele ficou, né, se perguntando o porquê. Tá, num novo estudo, ele pegou essa cria, né, dessas sementes lisas e cruzou com sementes rugosas. E aí ele descobriu que 75% das sementes que nasceram desse novo cruzamento eram lisas e outros 25% eram rugosas. E aí o que ele descobriu? Ele descobriu que através disso, assim como nas plantas, assim como nos animais, nós também, seres humanos, nós possuímos o que ele chama de gene recessivo e gene dominante. Ou seja, as sementes lisas eram consideradas genes dominantes, os genes mais fortes. Aí você fala, tá bom, mas por que você está me falando isso? Por quê? Se você pegar hoje na nossa família, olha a sua família, os seus amigos, como é, né, toda essa estrutura familiar, muitas das vezes, a mãe ou o pai tem um cabelo liso, ou a mãe e o pai têm um cabelo rolado, faz a junção e a criança ela nasce com o cabelo enrolado. Um exemplo. Por quê? Porque o gene do cabelo enrolado, do cabelo crespo, ele é um gene dominante. Ele sobrepõe, né, o gene que nesse caso seria recessivo, que seria o do cabelo liso. Assim também, na questão da cor dos olhos, a cor da pele, o tipo da boca, o formato do nariz, tudo isso. Mas aí eu tô explicando isso para vocês pra gente chegar no ponto da nossa evolução humana. No vídeo passado, eu também falei de um dos primeiros homens, né, hominídeos, né, que assim eram chamados, ainda não tinha recebido o status de homo, que significa homem. Então, o primeiro hominídeo que a gente tem, ele vai ter uma estrutura totalmente diferente da nossa. Mas ele teve que se adaptar, certo? Ele teve que se adaptar para chegar aonde nós estamos hoje. E aí eu não sei se vocês já ouviram falar que foi uma descoberta em 1974, mas porém só nos anos 90 que conseguiu, né, ter um aperfeiçoamento científico para fazer os estudos de DNA, é sobre a Lucy, né, que é uma de nossas ancestrais. A Lucy, o esqueleto dela foi encontrado na Etiópia, e eles conseguiram encontrar 40% do esqueleto dela. E eles tiveram uma noção por quê? Porque tinha parte da perna, o formato do crânio, das mãos. Então eles conseguiram reconstituir de como a Lucy era, né? De como era esse hominídeo. E aí descobriu-se que era uma fêmea. E aí, com os estudos da descoberta da Lucy e de várias outras informações que foram inseridas naquele momento, a questão da genética também, o estudo científico da genética, ele deu um salto. E aí se traz a perspectiva de Darwin, a perspectiva de Mendel, e aí eles começam a estudar tudo o que a gente viu lá para trás, porque antigamente era estudado em separado, que em determinado lugar, em determinado continente, vivia um hominídeo tal. Em determinado continente, depois veio a produção do homo, né, do homem como humanidade, de uma outra forma. Só que não foi assim. E aí muita gente de má fé pode falar, mas a ciência vai e depois volta, né? Tem um posicionamento, depois tem outro. E não é isso, é ciência, como a gente já disse. As ciências, elas são baseadas em estudos e em comprovações. E aí a gente teve, depois, né, dos hominídeos, a gente vai ter o Homo habilis, vai ter o Homo erectus, vai ter o Homo neanderthalis e vai ter o Homo sapiens, né, que vai chegar onde nós estamos. Só que aí o que se concluiu? Que toda essa trajetória, de todas essas características, né, da evolução do homem, elas vão passar por quê? Vai ser um ponto, igual eu falei, que começou com o hominídeo, né, da Lucy, e que trouxe essa perspectiva, né, diferente para nós. Começou com ela, mas aí o homem, ele vai ter que se adaptar para sobreviver. Então vai chegar um ponto que ele vai começar a ter que caçar para sobreviver. Ele não vive mais na copa das árvores, não se alimenta mais dos frutos e etc. Ele vai ter que caçar. E aí ele começa a desenvolver características aonde ele começa a ter mais habilidade em andar sobre os dois pés. Posteriormente, até mesmo por conta dos períodos de glaciações e outros eventos que tiveram, esse homem ele vai descobrir o fogo, né, para poder se aquecer, para poder produzir o seu alimento. Aí ele vai começar também a partir para o lado da caça, mas caçar só com as mãos, então ele tem que evoluir, começar a criar ferramentas de lança, de pedra, para poder ter esse alimento e ir atrás. Tá vendo que toda essa evolução humana, ela ocorreu através da necessidade? E aí voltamos a Darwin de novo, essa necessidade de se adaptar para sobreviver. E aí um ponto que é muito interessante, porque quando a gente fala dessas
dessas nomenclaturas do Homo erectus, Homo habilis, Neanderthales, Sapiens, é como se eles viviam de forma inseparada. E aí, a gente não pode pensar assim. Porque eles tiveram uma convivência, mesmo que ela fosse em alguns momentos datadas como em diferentes épocas, mas em algum momento essas espécies de Homo, elas se encontraram. E aí elas fizeram sexo, elas tiveram, né, uma relação sexual para produzir outros indivíduos. E aí uma coisa que é bastante interessante, porque até muito tempo atrás, antes da gente ter essa descoberta da genética, da questão do DNA e tudo, acreditavam que eram espécies, né, diferentes, e que essas espécies, elas se adaptaram, foram evoluindo, para poder em algum momento, né, desenvolver o ser humano que a gente é hoje. Porque eles acreditavam que por mais próximo que eles fossem, né, em questão de estrutura um do outro, não era possível o cruzamento desses homens. Não traria frutos, né, não trariam crias esse cruzamento dessas espécies. Mas aí se pensou que o quê? Que não, que um levava a informação para o outro, né? De evolução, de conhecimento, e aí a gente tem os hominídeos na época, que eram os hominídeos e até mesmo os homos, que eles não ficavam parados num único lugar, não era um lugar estático, onde eles criavam moradia e tudo mais, mas que eles eram nômades, que viviam caminhando e que viviam se aperfeiçoando e buscando outras tribos, outras famílias, outros lugares. E aí um ponto também que eles lançam como exemplo é de, por exemplo, o cruzamento da égua com o jumento, né? Que eles fazem parte da mesma classe, mas eles são de nichos da espécie diferente. Quando há esse cruzamento da égua com o jumento, ela vai procriar no que a gente conhece como a mula e o burro. E a mula e o burro, eles são como é que fala? Eles são originários, né, desse cruzamento, porém eles são estéreos. Ou seja, eles não podem produzir filhote, nem a mula, nem o burro, eles não produzem filhote. Então, enquanto se pensava que nós, enquanto homens, não nos cruzamos em algum momento, porque eles acreditavam que o cruzamento dessas várias espécies de Homo erectus, Homo habilis, entre outros, eles acreditavam que mesmo que eles se encontrassem, eles não poderiam produzir uma cria que seria fértil, mas aí foi constatado que não, que essa cria do contato entre eles, ela poderia ser uma cria fértil, tanto é que foi, que aonde, né, houve várias essas mesclagens genéticas. Não é como os animais, como eu citei, da égua e do jumento, que cria, né, que tem crias inférteis. E aí, uma coisa que é bem interessante, não sei se vocês já viram, mas quem não viu, assiste, tá para sair o 2, é do filme Os Croods. E aí, né, tem a família da Ip lá, que são os Croods, o Greg, a mãe, a avó, a bebezinha, o Tank, que é o irmão da Ip, que ele é justamente uma exemplificação de um hominídeo, né, do tempo das cavernas, um Neandertal que não tinha, como se diz, o cérebro era bem pequenininho, porque o Tank ele não é um ser vivo muito inteligente. Mas aí o que eu quero tirar desse filme para vocês entenderem, quando a Ip, você vê, os Croods, eles eram pessoas que viviam na caverna, tinha medo de tudo, não saía, caçava da maneira deles com as próprias mãos. E aí eles encontram o Guy. O Guy, se vocês forem ver, ele tem uma característica totalmente diferente dos Croods. Ele já tem a cabeça diferente, as mãos, ele já tem habilidade de fogo, ele já tem a habilidade de manuseio, tanto é que eles brincam do garfo e da faca, né? Que ele vai comer e vê eles comendo como se fossem animais, ele fica extremamente assustado. E aí os Croods, ele é uma exemplificação de como, em algum momento, essas duas espécies se cruzaram, porque quando ele tem contato com a família da Ip, ele fala, credo, são neandertais, olha a cabeça, olha os dentes, e não sei o que, e a Ip fica sem graça porque é a família dela. Então vocês conseguem entender de como a família da Ip, os Croods, eles são uma espécie de Homo, né, Neandertal, e que o Guy, ele é outra espécie, e que eles se encontraram. E agora no 2, né, que eles deixaram o medo, até mesmo por influência do Guy, porque se eles ficassem ali naquele momento, o mundo deles, né, tá acabando, é como se fosse a divisão continental lá que eu expliquei para vocês das placas tectônicas, que
o Greg, ele tem que jogar, né, a família dele por causa, num precipício que se abre, né, e aí ele é um cara muito forte, ele joga toda a família, então eles têm que lutar para sobreviver. E eles seguem o Guy, que é uma espécie de homo um pouco mais evoluída, que já tem o braço que ele usa de cinto, que é uma preguicinha, né, ele já tem a utilização de sapatos e assim por diante. E agora no 2, eles vão encontrar uma nova família. E assim, e aí, disso tudo até a gente chegar no Homo sapiens, que o Homo sapiens ele data algumas divergências, uns acreditam que é de 120 mil anos para cá, outros acreditam que é de 150 mil anos para cá. Eles têm essa divergência de data, mas é a estrutura que a gente conhece hoje. Foi uma evolução para que a gente pudesse conviver enquanto sociedade, enquanto um grupo, né? A evolução de que, quando as regras, né, começam a ser formadas em questão de civilização, em questão da divisão, né, de conquista de caça, de família, de estruturação, a gente começa a ter um ser pensante, um ser lógico, né, e esse ser, ele vai dar toda a estruturação para que a gente esteja aqui hoje. E aí, como eu disse no início do vídeo, é um questionamento, né, qual é o tipo de evolução, para onde a gente está caminhando agora, né? Porque lá atrás, toda a evolução foi por questão de sobrevivência. Muitas das coisas do que nós fazemos hoje, evoluímos enquanto ciência, questão de armamento, a questão de produção de alimento, que tem tanto alimento e ao mesmo tempo tem tanta gente que passa fome. Será qual que é o tipo de evolução que a gente está trazendo, sabe? A gente está vivendo numa era tão egoísta, tão individualista, e aí fica esse questionamento. E aí, só para concluir, a gente teve toda essa estrutura de evolução através de pesquisas de DNA, pesquisas de localizações de esqueletos fossilizados achados. Todas as pesquisas, elas indicam que, por mais que houveram diversidades em localidades diferentes onde esses hominídeos apareceram, toda a matriz, ou seja, o principal, ele retorna para a África, porque a África, o continente africano, é o continente onde existe mais diversidade, né? Diversidade genética, e aonde esse homem, acredita-se hoje que esse homem, os primeiros hominídeos, eles vieram de lá, né? Toda a nossa descendência, ela está ligada ao continente africano. Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que fique claro, né? A nossa explicação aqui, a nossa conversa de hoje. Como sempre, vou abrir nosso box de questionamentos, de perguntas. A partir de agora, vídeos lançados dia de quarta e sexta-feira. E aí, no próximo vídeo, a gente vai falar agora sobre a religião e de como nós fomos criados, né? A explicação a partir dela. Tem uma pessoa aqui que quer dar um tchauzinho para vocês. Vamos ver, ela tá vindo ali, que ela tava deixando eu gravar. Dayana! Dayana! Oi. Ela falou que queria dar um oi e fica enrolando. Oi! Tamo aqui, gente. Obrigada, viu? Mais uma vez.